é o amor, alegria concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor, suspeitas não se alcança, vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói este amor, onde rites mais tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor, ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite a todos que estão neste momento linkados, conectados conosco da Igreja Presbiteriana de Brusque, a nossa congregação aqui em Brusque, onde todas as terças-feiras trazemos discipulados sobre a Igreja de Cristo, a família do Senhor. E em especial para o pessoal aí, os irmãos queridos de Nova Trento. Deus abençoe a vida de vocês. E eu espero que vocês aí de Nova Trento estejam ligados, estejam atentos para aprendermos juntos um pouco sobre a palavra de Deus. Vá aí você compartilhando com os seus irmãos, com os seus amigos, com os seus parentes, para que todos possam aprender um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria neste momento de orar, agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus pelos enfermos, e colocamos também nas nossas orações a nossa irmã Tereza, a mãe do nosso irmão Diácono Marcos,
a sogra da nossa irmã Márcia. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar também pela vida da Jaqueline e Evelyn. São duas irmãs que uma vai doar para a outra um rim e será a cirurgia amanhã, um pedido do nosso irmão Fabiano, que ele as conhecem e pediu para que nós orássemos também. Pai amado, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está nos vendo, nos assistindo, partilhando, ó Deus, deste estudo, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu te peço pela vida da nossa irmã Teresa, pela saúde dela. Pedimos que o Senhor cure-a, ó Deus, desta enfermidade, porque cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o médico dos médicos, mas que faça segundo a sua vontade, Senhor, pois a nossa é vê-la sair daquela cama, mas o Senhor tem o poder de fazer segundo a sua vontade. Colocamos ela em tuas mãos. Abençoe também a Márcia, o Marcos, dando a eles cada vez mais amor, paciência, carinho pela irmã Teresa e que o Senhor abençoe grandemente este casal. Pedimos também pela vida da Jaqueline e da Evelyn, que a Jaqueline irá doar um rim para sua irmã, que a cirurgia amanhã seja de acordo com a tua santa vontade, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Use, Senhor, os médicos para que tudo saia de acordo com a tua santa e soberana vontade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor pare com esta pandemia, segundo, claro, a tua vontade, pois muita gente tem morrido, muitas pessoas perdendo familiares, entes queridos. Ó Deus, pedimos que o Senhor cesse, ó Deus, com esta praga, cesse, ó Deus, com este vírus, em nome de Jesus. Ó Pai eterno, te pedimos que o Senhor nos trate com misericórdia, pois cremos, como a tua palavra nos diz, que elas são a causa de não sermos consumidos. Livra-nos, ó Deus, deste vírus. Ilumina, Senhor, dá inteligência ao homem para que ache a cura. Ó Pai eterno, quantas pessoas têm sofrido, Senhor. Quantas pessoas próximas a nós, conhecido nosso, parente nosso, que morreram com este vírus, infectado por este vírus, ó Deus. Traz-nos o lenitivo, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nesta noite. Abençoa o nosso país, abençoa este planeta, todos os seres humanos espalhados sobre a face da terra. Que as pessoas reconheçam o teu poder, o teu senhorio. Ó Deus eterno, que nós jamais brinquemos de conhecer a Ti, que de fato Te conheçamos, não só de ouvir falar. Tenha misericórdia de nós. Nós Te clamamos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Teu povo se volte cada vez mais para Ti. É assim que eu Te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje iniciar um novo tema, um novo estudo sobre expressões de uma igreja dividida. E nós sabemos que para muitos
a igreja sempre vai bem. Para outros, a igreja nunca vai bem. E neste mundo, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos muitos contratempos e que, infelizmente, estes contratempos, estas lutas e crises, elas não devem servir para nós como endurecimento, mas sim devem servir para nós para amadurecimento espiritual, para chegarmos mais perto de Deus e não para distanciarmos de Deus. O sofrimento faz com que nós nos acheguemos mais ao Pai, dependamos mais dele, porque foi ele mesmo quem disse, o nosso Senhor Jesus Cristo, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. E o problema aqui que eu gostaria de levantar para todos nós como igreja do Senhor Jesus, como povo eleito de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, o problema que eu quero levantar nesta noite é sobre a questão das divisões na igreja. E eu gostaria de tratar com os queridos irmãos algumas expressões que algumas igrejas elas expressam quando estão divididas. Então, nós vamos destacar aqui algumas expressões de uma igreja dividida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 17, e também 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Aqui, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e uma visão geral da carta, nós temos Paulo aqui combatendo a rebeldia deste povo, desta igreja de Corinto, combatendo não só a rebeldia, mas também as divisões dentro dela, combatendo a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção desta igreja. Meu irmão, uma verdade fundamental dentre tantas outras é que esta carta, ela nos adverte a igreja de Cristo, não só de Corinto, mas a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. É uma advertência não só para a igreja de Corinto, mas para todos nós que somos da igreja de Cristo, é que nós devemos estar unidos e não divididos. Eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 17, que é justamente uma exortação que Paulo faz à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido?
Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Até aqui o verso 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora vá, por favor, para o capítulo 3, versículos do 1 ao 9. Temos aqui, neste capítulo 3, as distensões, elas demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E o verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, temos aqui estas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês e que, de fato, um dos primeiros problemas apontados em 1 Coríntios é a divisão aqui da comunidade, onde você observará isto nos versos 11 ao 13. Queridos, é bom dizer de início que não há problema algum de divergências de opiniões. Isto não é errado. Isto não é pecado. A igreja, ela é um lugar de diversidade. A diversidade, ela é positiva. O que não é positivo é a divisão. A divisão não é positivo. Nós somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, podemos ter opiniões diferentes, porém, divisões jamais nós poderemos consentir. Então, veja que o próprio Jesus, ele nos adverte em Marcos capítulo 3, versículo 4, quando ele diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, meu irmão, o que nós temos aqui é Paulo tratando justamente esta primeira carta, no primeiro capítulo, sobre alguns grupos que já estavam ali bem definidos. E temos ali o grupo de Paulo. Este era o grupo dos gentios, porque Paulo, ele pregava aos
gentios. Paulo pregava a fim de libertar este povo da lei. Paulo pregava justamente o fim da lei. Paulo pregava a liberdade cristã. E provavelmente esse partido aqui de Paulo, ele degenerou sua pregação para outros fins. Além do partido de Paulo, nós temos o grupo de Apolo, o partido de Apolo. Veja que Apolo, ele era um judeu cristão de Alexandria. Alexandria, naquela época, era o centro intelectual e filosófico. Então, os de Apolo estavam fazendo do cristianismo simplesmente filosofia de vida intelectualizada para debates retóricos. Meus irmãos, além do grupo de Paulo e de Apolo, temos o grupo de Cefas, e esse era o nome judaico. Cefas era o nome judaico para Pedro, nome judaico de Pedro. E os adeptos de Cefas, ou seja, do grupo de Pedro, eles eram judeus, eram adeptos desse grupo, homens que eram judeus, com um profundo apego legalista, que nós podemos constatar na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Além do grupo de Apolo, de Paulo, de Cefas, que era o nome judeu para Pedro, nós temos o grupo de Cristo. E o grande defeito desse grupo estava não em dizer que pertenciam a Cristo, mas em agir como se Cristo pertencesse a eles. Então, queridos, ao contemplar esta confusão de grupos sob o poder destes partidos, o apóstolo Paulo ele está aqui fazendo um apelo à igreja de Corinto. Veja no verso 10, na linguagem da Bíblia, a linguagem de hoje, diz assim o verso 10: Irmãos, peço que estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Então, Paulo está aqui fazendo um apelo àqueles irmãos para que não haja divisões entre eles. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos qual é a primeira expressão de uma igreja dividida. Nós vamos ver hoje apenas duas expressões. São 4 que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ver só 2 expressões, pois eu não quero cansar os irmãos. A primeira expressão de uma igreja dividida é tão somente anular a cruz de Cristo. Esta é a primeira expressão. Você sabe que uma igreja está dividida, primeiro, quando ela anula a cruz de Cristo. O evangelho de Cristo, meus irmãos, é um evangelho que promove unidade. Não é um evangelho que promove, que produz divisões, que produz dissensões. Infelizmente, muitas igrejas vivem este drama na atualidade. O drama que vivia a igreja de Corinto naquela época. E que drama é esse? Divisão. Este é o grande drama de muitas igrejas. E muitas igrejas, as divisões. Então, Paulo, ele toma aqui conhecimento, ele toma ciência
das dificuldades que aqueles irmãos estavam passando, das dificuldades que aquela comunidade estava enfrentando. E aí ele faz uma indagação. No verso 13, ele diz: acaso Cristo está dividido? Então esta é a grande pergunta que Paulo faz. Porque, irmãos, quando há divisão, quando há partidarismo, há também fortes indícios de que a cruz de Cristo está anulada. Então veja que atualmente igrejas estão se dividindo. Igrejas estão se dividindo. Onde está a cruz de Cristo, queridos? Nesta igreja que derruba a parede da inimizade, que cria vínculo da paz, que cria o vínculo da harmonia, que promove a unidade. Porque quem serve a Cristo não é para viver desta forma em divisões. Então, Paulo afirma, veja você, em Efésios capítulo 2, versos 14 ao 16, e também Filipenses 3, 17 ao 18. Efésios capítulo 3, capítulo 2, abra aí sua Bíblia e acompanhe comigo. Versos 14 ao 16. Efésios, capítulo 2, versos 14 ao 16. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Até o 16. Então veja que a cruz de Cristo, ela serve de ponte, ela serve não de empecilho, não de barreira, não de parede, mas a cruz de Cristo, ela serve para unir. A cruz de Cristo serve para unir, para reconciliar o homem com Deus e o homem com o homem, para ter comunhão uns com os outros e com Deus. É uma relação tanto na vertical quanto na horizontal. Portanto, vamos ver o que diz Filipenses 3, versos 17 e 18. Filipenses, capítulo 3, versos 17 e 18. Diz assim: os inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, o que é que a gente pode fazer para não ser inimigo da cruz de Cristo? É imitar a Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão. Olhe para Cristo, imite a Cristo e seja o modelo. Seja imitador de Cristo, assim como Paulo foi. Então, meu irmão, esta é a primeira expressão de uma igreja que está dividida. Ela, de fato, expressa a nulidade da cruz. São irmãos ali inimigos da cruz. Então, uma primeira expressão de uma igreja dividida é a inimizade da cruz de Cristo. Eles anulam a cruz de Cristo. A cruz é nula para eles. Mas, em segundo lugar, uma outra expressão aqui
de uma igreja dividida é a carnalidade. É a carnalidade. Veja que esta realidade, o texto salienta sobre este problema da divisão. A evidência de uma igreja dividida é a carnalidade. Ela é uma igreja carnal. Ela é uma igreja carnal. Então, veja que o apóstolo denuncia essa questão. A igreja de Corinto, meu irmão, minha irmã, essa igreja, ela tinha inúmeros dons. Ela tinha fama de espiritual. Ela tinha uma fama de ser carismática. Mas aqueles irmãos que são aqui identificados por Paulo como crianças, como crentes carnais, como crentes impossibilitados de receber alimento sólido. Foi isso que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta, 1 Coríntios 3, versos do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então veja, se anda segundo ao homem, não segundo o modelo de Cristo Jesus, somos carnais. Então, na carta que Paulo escreve também aos Gálatas, você observa Paulo distinguindo ali com clareza o que é fruto da presença do Espírito e o que é resultado da carnalidade da igreja. Você quer ver? Abra aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos do 19 ao 23. Diz assim, a partir do verso 19, Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aí, até aqui, no verso 23, no fruto do Espírito. Então, muitas igrejas hoje, meus irmãos queridos, estão confusas diante de avalanches de doutrinas inovadoras, sem nenhuma base bíblica. Muitas igrejas estão assim, confusas, sendo carregadas por qualquer vento de doutrina, porque não estão fundamentadas, baseadas no poder do Evangelho, na Sagrada Escritura. Só querem inovações, só querem invenções humanas, só querem oba-oba. É muito evento, e evento passa. Irmãos, nós devemos colocar na nossa cabeça uma coisa. Em tempos difíceis que nós passamos, só vai ficar firme na rocha quem tem a palavra de Deus.
quem de fato tem esta palavra como regra de fé e prática, porque não vai se abalar, vai mexer, mas não vai ser derrubado, vai sofrer aflição, mas não vai ser derrotado, não vai ser esmagado. Nós temos esta certeza, porque a palavra de Deus, ela nos ensina desta forma. E você sabe disso. Muitas igrejas estão indo no oba-oba, na inovação, sofrendo um monte de doutrina, não tem identidade nenhuma. Não tem identidade nenhuma. Sem nenhuma base bíblica. E a pretensa espiritualidade de muitos, meus irmãos, que dizem estar agindo até pelo Espírito Santo, muitas vezes não passa de disfarce para a carnalidade. Muita gente profetizando em nome de Deus, mas está falando o que a carne está querendo dizer. E não é Deus nenhum que está falando, não é a palavra dele, mas é a carne que está falando. Não há pretenso de espiritualidade. Infelizmente, você observa isso em muitas igrejas, que a palavra tem sido relaxada, tem sido deixada de lado e querem shows pirotécnicos, querem ver anjo descendo e subindo, querem a chave do apartamento descendo numa bandeja de ouro, a chave do carro. Irmãos queridos, nós temos que nos firmar na palavra. A igreja hoje que não estiver firmada na palavra, ela vai sofrer. É como a Bíblia nos ensina. É como a pessoa que ouve a palavra e não dá ouvido. É como aquela casa que é construída na areia. Mas aquele que ouve a palavra e dá ouvido é como aquela casa que é construída na rocha. Virá tempestade, enchente, mas ela está ali, firmada na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. E só podemos encontrar Cristo por meio da palavra. Por isso, ser cristocêntrico é ser bibliocêntrico. Nós precisamos de ler mais a Bíblia, de estudar mais a palavra de Deus. Você quer que sua igreja cresça? Você quer crescer? Ore mais, leia mais a Bíblia. Não tem mágica, não tem magia. É orar mais, é ler mais, é se dedicar mais à palavra, na consagração. Nós oramos muito pouco, nós lemos muito pouco, nós estudamos muito pouco, nós meditamos muito pouco e queremos crescer. E você observa na história do despertamento espiritual de homens de Deus, de avivamentos, eram homens que oravam muito, que liam a Bíblia muito. Só tem uma maneira da igreja crescer, é orar e ler Bíblia. Isso é bíblico. Tem um cântico que eu acredito que você, quando criança, cantou muito. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Esse é um cântico que é verdadeiro, que é bíblico. Meu irmão, minha irmã, em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja cristã que está iniciando ali, cheia da presença do Espírito Santo, evidenciando ali o amor de Deus, a comunhão, a alegria, a singeleza de coração, mas acima de tudo, a unidade no propósito e no serviço.
Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Leia depois Atos 2, 42 ao 47 e Atos 9, 31. Irmãos, quando as divisões impedem a existência desse ambiente, aí fica evidente a carnalidade. A carnalidade. Então eu quero ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, irmãos. Não vou falar além do que Deus me mandou falar. Então eu fico por aqui para não passar disso e não ser carnalidade. Que Deus abençoe a sua vida e aprendamos com este estudo de hoje evidências ou expressões, o que você achar melhor, de uma igreja dividida. A primeira evidência é que esta igreja que é dividida, ela anula a cruz de Cristo. A segunda evidência é que essa igreja ela é carnal. A terceira e quarta, na próxima terça, se Deus nos permitir. Vamos cantar um cântico e depois estarei encerrando com a oração. Eu só quero ver aqui quem está conosco depois, que eu não estava vendo aqui os comentários. Vamos cantar, meus irmãos queridos. Só Deus merece louvor e honra. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos a cada dia. Nós não somos nada, irmãos, nós somos pobres, miseráveis, pecadores. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, você está aí também pela misericórdia de Deus. E é muito bom ter você comigo, ter você conosco nesta terça-feira, começando assim uma semana, já desde domingo, na presença do Senhor. Vamos cantar aquele cântico que é um hino do nosso inário presbiteriano, o hino de número 14, Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, revivente, Senhor glorificai, vós nos salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vive, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Que o nosso Deus seja
sempre exaltado, e exaltemos sempre a Ele com fervor. Vamos orar e depois eu irei dar algumas saudações de alguns nomes aqui que eu estou vendo. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoe grandemente aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados. Pedimos que o Senhor entre com providência, com cura, com saúde. Aqueles que estão desempregados. Abençoe, ó Deus, aqueles que aniversariaram esta semana, aqueles que irão aniversariar. Abençoe cada família que está nos assistindo, que irá nos assistir. Somos gratos, ó Deus, pelo dom da vida eterna. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. Ó Deus, muito obrigado por ter nos tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, por ter nos tirado do lamaçal do pecado. Muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa neste momento. Abençoe cada família que perdeu um parente. Nós pedimos que o Senhor mesmo console o coração de cada um. Que cesse em nome de Jesus com este vírus. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta, toda a raça humana. Que as pessoas reconheçam que só há um Deus verdadeiro, um Deus soberano. E esse Deus é Yahvé. E esse Deus é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou. Ó Pai eterno, que as portas do inferno, elas jamais prevalecerão contra a tua igreja, que somos nós. Porque nós somos vencedores em Cristo Jesus e vencemos a morte. O diabo não tem mais poder sobre nossas vidas. Quem comanda as nossas vidas é o Senhor Jesus. Abençoe cada família, cada pessoa, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada adulto, cada idoso. Abençoe em nome de Jesus aqueles que estão precisando de cura, de emprego, que o Senhor supra, ó Deus, todas as nossas necessidades, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Temos aqui deixe-me ver aqui, Arilene Dantas. Deus abençoe Arilene, sua vida. Nosso irmão Anthony, nossa irmã Caterine. Deixa eu só passar aqui para ver mais alguém que já passou aqui. Nossa irmã Cleusa Vitorino. Cleusa, um grande abraço para você, para o seu esposo, o presbítero Jura, né? Um grande abraço, os irmãos ali de Itapema. Também temos aqui a irmã Miriam Ferreira. Deus abençoe sua vida. Judite, Sheila Guedin, também lá de Curitiba. Deus abençoe. Judite também de Curitiba. Verônica Dantas, Deus abençoe. Nossa irmã Neta, de João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe sua vida, irmã Neta. Ovelha ali do nosso querido amado irmão pastor Munguba, da igreja ali Batista no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. Também temos aqui a nossa irmã Milka. Deus abençoe Milka, sua vida. Milka é lá do Rio de Janeiro. Ela tem uma filha que está aqui morando aqui próximo, a Bianca. Deus abençoe Bianca, sua vida, a sua filhinha e seu esposo. Nosso irmão Maurílio, Deus abençoe. Maurílio está com a irmã Regina no Paraná, visitando ali a Débora.
o Dudu e o Fábio. Deus abençoe, um abraço para esta família também. Moreira, Deus abençoe, é o Daniel, né? O Moreira é o Daniel lá de Nova Trento. Deixa eu ver quem mais, Joanilda, de Salgado de São Félix. Deus abençoe você, Joanilda. Valesca, Deus abençoe a Valesca. A minha mãe também está aí, Deus abençoe, a irmã Maria Lúcia, minha mãe, um abraço. O meu pai, o Levi, Deus abençoe também, meus irmãos ali, todos os meus parentes ali em João Pessoa. Irmã Maria de Salgado de São Félix também, a irmã Edna Paula, um abraço, minha amada irmã, o Fabiano e a Rafaela também, nossos irmãos queridos aqui. Neta, já falei. A Gabriela, Nova Trento, Deus abençoe Gabriela. Deus abençoe a irmã Zilai de Nova Trento, a Patrícia, o Jonathan, a Márcia de Nova Trento, o Mateus, o André de Nova Trento. Então, todos esses irmãos de Nova Trento, aí a Andresa, um grande abraço a vocês. Fiquem firmes aí no caminho do Senhor, em breve estaremos juntos. Nossa irmã Célia, Deus abençoe Célia aqui de Brusque, nossa congregação, presidente da SAF, nossa. O Antônio Tolentino, Deus abençoe, meu querido, diácono lá da primeira de Itajaí. Um grande abraço, Tolentino. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, irmã Regina, já falei. Irmãos, é um prazer. Edileuza que tem como apelido, né, Rica, né? Edileuza, um grande abraço, muito bom vê-la aí, né? Deus abençoe. Ela é de Salgado de São Félix também, foi minha ovelha ali na Igreja Presbiteriana de Salgado. Edna Paula, já falei aqui. Joanilda também. Lidiane e Márcio, Deus abençoe, viu? Estamos juntos. Cleide, minha querida sogra, Deus abençoe. Minha sogra que mora lá em Travesseiro, é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, 3.000 habitantes, se eu não me engano é isso. Um abraço, César, os esposos da minha sogra. Deixa eu ver quem mais aqui. Minha tia, Arizélia, Deus abençoe a senhora. Um grande abraço. Em breve estaremos aí em João Pessoa, hein? Dezembro, se Deus permitir, estaremos indo para João Pessoa ver a família, já que não fomos agora em abril devido à pandemia. Espero que daqui para lá esteja tudo bem. Minha filha aí, Natália, também. Deus abençoe. Então, irmãos, são esses aqui. Se eu passei algum, me desculpa. Deixa eu só avançar agora aqui. É isso aí. Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Lembrando do nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, às 7 horas, tá certo? Iremos dar continuidade ao assunto que já iniciamos, que é sobre os pontos fundamentais da unidade da igreja, onde vimos já um só Senhor, onde vimos uma só fé, e iremos encerrar com o terceiro ponto fundamental e último, que é um só batismo, onde vamos ver neste ponto que o batismo é um sinal externo, é simbolizado este batismo pela água e é aplicado em nome da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eu quero ver você também na próxima quinta-feira. Luiz, Deus abençoe, queridão. Luiz Carlos Martins, o esposo da Beth, um abraço para vocês também. Muito bom tê-los conosco. Então, irmãos, dia 20, aniversário da nossa irmã Leia, dia 20. Dia 19, aniversário de casamento dos irmãos do casal
Letícia e Edu. E dia 20, se eu não me engano também, do Marcos, diácono Marcos e Márcia. Tá bom? Me corrija aí se eu estiver errado. O Edu e Letícia, 5 anos de casados. E o Marcos e a Márcia, se eu não me engano, aqui 8 anos. Me corrija depois, tá bom? Então, irmãos, a proposta é esta, de 7 às 8. Então, faltam 4 minutos para as 8. Muito bom ter vocês, muito bom mesmo. Então, ó, quinta-feira nós voltaremos, se Deus assim nos permitir, às 19 horas, com o último ponto dos pontos fundamentais da unidade da igreja, ok? Pontos fundamentais da unidade da igreja. Muito bom ter vocês. Ore por mim, ore por minha família, que eu estou orando por vocês também. E que nós possamos crescer como igreja naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus, é Ele quem dá o crescimento. Portanto, não diga eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né, de Pedro, eu sou de Apolo. Mas sejamos de Cristo e Cristo, Ele está em nós. Que Deus abençoe, uma ótima noite para vocês, durmam bem, tenham uma abençoada quarta-feira, uma abençoada quinta-feira, e se Deus quiser, às 19 horas na quinta-feira, estaremos aqui neste mesmo horário, se o Todo-Poderoso assim nos permitir, porque tudo depende dele, não depende de nós. Tchau, irmãos. Um abraço.